Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Douglas Pozo, eu sou arquiteto de soluções de integração Magic XPI. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre boas práticas em projetos de integração. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre log e monitoramento. Eu vou começar compartilhando a minha tela de vocês. Então nós vamos falar sobre log e monitoramento menos técnico e mais útil para os usuários. Rastreabilidade do processo de integração. É muito importante nós conseguirmos rastrear, saber o que o processo ou o que o projeto de integração fez e por que ele fez daquela forma. Isso é importante para o suporte do projeto, tanto nas fases de homologação e garantia, quanto nos atendimentos posteriores que podem ocorrer. Então, a gente saber o que o nosso projeto fez, o que o processo fez e o porquê ele fez é muito importante. Nós precisamos entender isso. E como nós podemos deixar mais simples e menos técnico os logs do Magic XPI? A gente pode fazer isso através das mensagens de usuário. Então, criar mensagens de usuário é uma forma de nós melhorarmos aí o processo de monitoramento e de rastreabilidade. Como nós podemos criar, então, essas mensagens de usuário nos nossos projetos? De três maneiras. Através do componente Save Message, que é um componente próprio para criar essas mensagens de usuário, mas ele é mais simples. Através da aba Login de alguns componentes. Então, um componente, por exemplo, como o Directory Scanner ou o componente de e-mail, eles têm lá, nas suas propriedades, uma aba Login. Lá, nós podemos dizer que nós queremos criar um log ou antes ou depois dele executar os métodos, podemos criar um log para cada método ou para o passo, e assim por diante. E nós temos também o ban, que é de quem nós vamos falar aqui. O ban, ele tem essa carinha, tá? Ele é mais completo, tá? O ban é o queridinho do Magic XPI, para fazer os logs de usuário, as mensagens de usuário. Perceba que ele tem vários campos aqui que nós podemos usar. Aqui eu trago quais são esses campos. O primeiro campo é o campo de mensagem. Vou até colocar aqui. O primeiro campo é o campo de mensagem. O campo de mensagem é um campo alfanumérico, onde nós podemos colocar o que nós quisermos. Então, nós podemos concatenar texto, com função, com variável interna, com variável de ambiente. Então, aqui, nós podemos condicionar até qual mensagem nós vamos colocar. Se der um erro no processo, então, coloca aí uma mensagem de erro e concatena com a variável de erro. Se deu sucesso, integrou tudo ok, então coloca uma mensagem de sucesso e concatena essa mensagem de sucesso com o ID daquele registro que está numa variável. O segundo campo, que é o campo blob, ele aceita uma variável blob. Então, por exemplo, se nós estivermos integrando através de um web service, a gente sabe que o web service é um envio a um XML e retorna um XML. Eu posso colocar a variável que recebe XML aqui. Então, dentro do monitor, ele vai abrir, nós vamos poder ver esse XML. Depois tem o campo Extension, que nós vamos dizer em qual extensão vamos abrir esse blob. Temos o campo Categoria. O campo Categoria é um campo onde nós vamos categorizar aquela mensagem. Por quê? Porque lá no monitor nós vamos poder filtrar por categorias de mensagem. Tá? O Prioridade. O campo Prioridade é onde nós colocamos uma priorização de mensagem. Então, prioridade 1, essa mensagem de prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Lá no monitor nós também vamos poder filtrar por prioridade. Depois temos o campo Status, podemos dar um status para aquela mensagem. E os campos de User Key 1 e User Key 2. Aqui, normalmente, no User Key 1 e User Key 2, nós colocamos o ID daquele registro no sistema de origem ou no sistema de destino. Se eu tenho, neste momento aqui, o ID do registro no sistema de origem e no sistema de destino, eu coloco no User Key 1 e no User Key 2.
O BAN ele é melhor do que as outras duas técnicas de mensagem de usuário. Por quê? Porque lá no Monitor eu tenho uma visão, eu tenho uma aba só para ele. Então lá no Monitor, quando nós clicamos na aba BAN, ele vai mostrar os logs só dos componentes de BAN. E aí nós temos aqui, ó, além de uma coluna de data e hora, as colunas que tem lá dentro do componente. Então a coluna categoria, prioridade, status, mensagem, blob, e aqui em cima, ó, user key 1 e user key 2. Aqui do lado eu tenho uma visão mais geral das mensagens, né, do BAN. Então aqui vai me trazer a categoria, prioridade, status, ó, user key 1 e 2. Aqui então são, nesse caso, né, nesse exemplo, seriam os IDs de registro, né, nos dois sistemas. E assim por diante. Então, o BAN, ele traz essa oportunidade melhor de eu ter uma visão só para ele. Então, nós utilizamos o BAN para criar um subsistema de mensagem, para que fique mais fácil rastrear os registros. Clicando aqui no Filters, ele vai mostrar uma tela onde eu posso filtrar pelo que eu quiser aqui, ó, por categoria, por user key 1 ou 2, por prioridade, por status. Então, eu posso vir aqui e querer, por exemplo, querer trazer aqui só os registros de BAN do user key tal. Então, eu pego aqui esse ID, venho em filtros, né, e filtro só por aquele user key. Ele vai me trazer, então, só os BANs daquele user key. E assim sucessivamente. Posso filtrar por prioridade, por categoria, né? Fica muito mais fácil de nós entendermos o que está acontecendo. E como aqui dentro do BAN eu coloco os IDs de registro, nós conseguimos rastrear até quais foram os registros integrados. E quando eu uso o BAN, onde é o melhor lugar ou qual a melhor hora de usar o BAN? Bom, não é bom nós usarmos o BAN em tudo quanto é tipo de fluxo. Nós temos vários tipos de fluxos. Nós temos fluxos que só iniciam, temos fluxos que só fazem seleção de dados, e nós temos os fluxos que fazem os processamentos de dados. Então, o BAN, ele é legal você ter um BAN nos fluxos que fazem processamento de dados. Para quê? Para que eu rastreie aquele dado, para que fique melhor, mais simples, mais fácil. É importante criar um BAN para cada atualização de registro. Então, por exemplo, eu crio um BAN na hora que eu estou buscando os dados do sistema de origem e gravando na tabela de integração. Aí eu crio um BAN e vou criar uma mensagem de usuário. Então eu vou ter aquele ID de registro e a informação dizendo, olha, nessa hora esse registro foi trazido do sistema de origem para a tabela de integração. Aí no fluxo que faz o envio dos dados, lê da tabela de integração e envia para o sistema de destino. Cria um BAN lá também. Que aí esse BAN vai trazer a informação. Olha, eu estou enviando, né, enviei o registro tal para o sistema de destino. E ela no status eu posso até condicionar. Se deu sucesso, mostra status de sucesso. Se deu erro, mostra status de erro. Aí lá no fluxo que faz um reenvio de registro com erro, também coloca um BAN, para eu saber que registro que é, se foi com sucesso, se não foi com sucesso. Por que a gente faz isso? Porque como eu posso filtrar, inclusive pelo ID do registro, lá naquele user key 1, eu filtrando por ID de registro, eu vejo toda a vida daquele registro dentro do processo, dentro do projeto de integração. Então eu sei que horas, qual foi a hora que ele foi trazido do sistema de origem para a tabela de integração, qual hora que ele tentou a primeira vez enviar para o sistema de destino e deu erro, quantas vezes ele tentou enviar e deu erro, qual foi a última vez que ele tentou enviar e deu sucesso. Eu consigo ter um raio-x da vida de um determinado registro dentro de um processo de integração como um todo. Então olha como é importante nós temos esse BAN e colocarmos todas essas informações. Podemos também guardar o nome dos arquivos de trace. Se eu tenho um arquivo de trace, se eu gravo um arquivo de rastreabilidade, é bom eu colocar lá. O arquivo de trace nada mais é do que aqueles arquivos que nós usamos dentro de um processo de integração. Se o processo de integração, por exemplo,
ele faz o envio através de um web service, eu tenho um XML de envio e um XML de retorno. Eu posso gravar isso, ok? Gravar em disco, e aí eu coloco o nome desses arquivos aqui do BAN também, para ficar mais fácil, eu poder rastrear também esse arquivo. E é importante que o BAN também gere os logs de erro. Se der um erro, também é importante gerar o BAN, porque aquele erro faz parte da vida daquele registro. E na hora que eu for filtrar, eu também vou ver quando deu erro. E aí nós temos os logs e arquivos de rastreabilidade. Além, então, de nós criarmos as mensagens de usuário, é importante nós criarmos os logs e os arquivos trace. Os logs nada mais são do que logs de TXT, XML, CSV, onde nós guardamos eventuais informações. Então, por exemplo, eu posso ter um log de erro. Toda vez que dá um erro no nosso projeto, ele grava uma linha, grava um registro dentro de um log texto, um log CSV. Aí nesse log eu posso gravar data e hora, qual é o nome do processo, qual é o passo que deu erro, qual é o fluxo e qual foi o erro. Então, a gente abre aquele arquivo e nós vemos ali um log com os erros da integração. Posso também criar um log de sucesso, onde eu coloco data e hora, ID do registro, nome do processo, para eu saber, então, quais os registros também que foram devidamente processados. Os arquivos de rastreabilidade ou de trace foi o que eu acabei de falar há pouco. Esses arquivos que nós usamos para trocar informações, no caso de web service, ou quando nós estamos trabalhando com componente de SAP ou componente de Salesforce, nós também trocamos essas informações via XML. E é importante gravar isso, pelo menos gravar e guardar durante um tempo, para que se um erro ocorrer, nós possamos entender quais foram os dados enviados e qual foi o retorno do sistema. Isso é muito bom, essa prática, ela ajuda muito, principalmente no suporte. Porém, ela nos traz um problema, que é o quê? É gerar um grande volume de dados no servidor do cliente e, de repente, inundar o HD desse cliente. Isso não pode acontecer, senão o processo, a gente vai acabar inundando esse HD, né, esse servidor, e aí vai chegar uma hora que nós vamos ser obrigados a desligar isso. E não é isso que a gente quer sempre ter essas informações. Bom, como é que a gente faz então para ter as informações, gravar os logs, gravar os arquivos trace, para ter essas informações quando a gente precisar e não inundar o disco do cliente? Bom, tem duas técnicas que a gente pode usar. Nós podemos criar um fluxo que apaga logs e arquivos de trace antigo. Eu não preciso guardar isso para o resto da vida. Eu preciso guardar durante um tempo. Então, nós podemos criar aí um fluxo que apaga esses logs e esses traces de D-10, de D-20, conforme a necessidade. Dessa forma, a gente não inunda tanto disso. A cada X tempo, esses logs vão sendo apagados. Uma outra técnica é nós compactarmos esses arquivos. Então, a gente pode usar o componente que faz a compactação aí no próprio Magic XPI e criar um fluxo que compacta as pastas que guardam esses logs de atividade e esses arquivos de trace. Então, você pode pegar tudo que é de D-1 e criar um arquivo zip. Você vai compactar esses arquivos. Quando você precisar dessa informação, você descompacta esse arquivo e abre o XML ou os arquivos que você quiser lá dentro. E aí, é claro, esses arquivos zip também entram nessa regra aqui. A cada X tempo, D-X, D-10, D-20, a gente também apaga esses arquivos de log e esses arquivos de trace. Bom, gente, por hoje era isso que eu tinha que passar para vocês. Eu agradeço a todos. Caso tenham dúvidas, é só deixar aí abaixo. E até a próxima, pessoal.